Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu contar para vocês o motivo da gratidão. É porque eu tomei um susto duplo essa semana, mas foi bem gostoso. O padre Fábio de Mello me marcou num story. Oi? Eu falei, gente, que tanizada, como assim? Eu não sabia que o padre me seguia. E eu vou contar essa história já já, assim que eu cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui, porque hoje o assunto vai ser didático. E contar, a gente vai contar duas histórias. E contar a história encanta, faz a gente aprender muito mais rápido. E olha, tem mais pessoas se conectando aqui com essa causa do zumbido. E óbvio que isso significa alguma coisa. É óbvio que isso merece mais a nossa atenção. Então vamos lá, que já já eu conto as histórias. Vamos ver quem é que tá chegando aí, porque muita gente acabou fazendo propaganda aí da live, né? E vamos que vamos. Davi Bittencourt, tudo bem, querido? Arno Bogado, querido. Iracimota, Silvia Letícia, Fono Luana Araújo, querida, tudo bem? Sandro Roberto, e aí, moço? Iracimota, Celim Martins Bica, Marina Atividade, fonoaudióloga Carmen Balbi, bem-vinda, querida Fátima Felipe, Regina Oliveira, Alex Nobres, tudo bem? Que bom que você tá aqui também, Alex. Mariângela, quem mais? Sandra Petronila, Marcele Frank, Rosane Magalhães, vamos que vamos, Pai Miolita, tudo bem? Maria Lúcia, Raquel, Toy, Ricardo Furtado, Maria Lúcia, MD Fátima. Boa tarde a todos aí, que legal que vocês vão se cumprimentando, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais do que outros dias, a casa tá cheia, vamos que vamos. Silvana Guimarães, Sandra Petronila, quem mais? Lucinha, Rods, Ellen Gomes Fono, bem-vindos todos, inclusive os médicos e os fonos, né? Os profissionais que estão aí para aprender mais sobre zumbido e poder ajudar mais seus pacientes, né? Márcio Palermo, querido, que bom você aqui. Luiz Lully, Áurea Bento, Lucim, Fernando Rego, tudo bem, querido? APSF, a Ju, Estela MSN, Maria Lúcia, e vamos que vamos, todos. Val Souza, G. Carvalho, Cláudio Miró, Fono Thaís, Danelão, ai que delícia ver profissionais também. Luana Mello, afinal, domingo é um santo horário, né? É da família, é da diversão, mas por que não também do aprendizado, do compartilhamento, né? Silvia Letícia, Charles Carvalho, Cuscuzeiro Select, Lucinha, Sônia Mur, tudo bem, querida? Olimai, IE Quality Engineer, Marina Atividade, Amanda, Maria, Kátia, Vanessa Portela, tudo bem, querida? Áurea Bento, Maria, Ivan, peraí, Será de aparelhos, nossa, querida mentorada, tem que dar espaço aqui e realçar, né? Essa leva de profissionais de saúde aí que estão buscando ajuda na cofenometria, no entendimento do zumbido, porque a gente quer mais é que isso espalhe no Brasil todo, né? Muito bacana, muito bacana. E vamos, que o tempo voa e a gente precisa ir pra frente. Bom, então vamos lá, eu anunciei aí agora há pouco tempo, né, que eu tomei um susto daquelas coisas gostosas que acontecem e que viram a vida da gente, né? Então vou contar aqui aos pouquinhos, porque eu vou construir um passo a passo daquele que vocês já sabem, que quem assistir até o fim vai falar, meu Deus, olha o caminho que ela fez, agora eu entendi tudo que eu precisava, tá bom? E vamos que vamos. Bom, tudo começou na sexta-feira, essa reviravolta, com o story do padre Fábio de Mello. Putz, eu sempre admirei o padre de longe. Eu conheço a história dele de ouvido, mas nunca tive contato com ele na relação médico-paciente. E tá tudo bem. Então, ele fez um post, me marcou, e o conteúdo já saiu do ar, então o conteúdo bem resumido para vocês começava com gratidão. É um post de gratidão, não é um post de promoção de produto. E ele citava um produto da queridíssima Gigrilo, e ele mencionou no post que foi minha paciente como especialista de zumbido e se curou
às custas da mudança da alimentação. E eu já vou contar já a história da Gi Grillo, também com autorização dela, assim como eu tenho autorização do padre para falar o que eu tô falando, né? Ela criou um produto que o padre consome, facilita a vida dele e de outras milhares de pessoas. Então o post foi nessa linha de agradecimento, porque ele também é uma pessoa que teve zumbido, também é uma pessoa como a Gi Grillo e muitas outras que precisaram mudar de hábitos alimentares. Então eu repostei, né, o post o story que ele me marcou e escrevi para ele: gratidão que não se mede. E daí qual foi a segunda parte do susto? Quando ele mencionou que há 10 anos, quando ele começou os primeiros sintomas da síndrome de Meniere que ele tem, né, incluindo o zumbido, ele começou a ler as minhas coisas e que isso o tinha ajudado muito. Eu quase morri na sexta-feira à tarde, né? Depois aqui eu mostro pra vocês. Então foi muito bacana. Tava aí tudo mais ou menos quietinho e hoje de manhã eu pensando no assunto, o que eu vou falar na live hoje, né? Vamos fazer a sessão de perguntas e respostas. E uma seguidora que também tá aqui, a Yolita Palim, falou assim: doutora, me conta do caso dela, conta na live, né? Do caso dela, da Gi. E falei com a Gi, lá vamos de novo contar bem resumidamente a história da Gi Grillo, querida, que foi em uma única consulta em 2017, e isso eu posso falar abertamente porque ela foi a primeira a falar que era minha paciente, tá? Eu sou muito na moita com quem é meu paciente, e porque ela liberou, é você mesmo, pai Miolita, isso aí, e porque ela me liberou, eu tô contando agora, tá? Então, a Gi fez uma única consulta, ela já tinha meses de zumbido do lado direito, junto com uma perda auditiva. Ela tinha feito certinho no sentido de procurar ajuda logo, né? Ajuda, né, para o tratamento da surdez e do zumbido. Ela foi medicada de uma maneira que não dá para criticar. Se a gente for pensar num médico que pega uma paciente com zumbido e perda de audição de pouco tempo, né, que chama surdez súbita, ela foi medicada de uma maneira correta, é o padrão, tá? Mas ela não melhorou com remédio. Ela trocou remédio, prolongou o uso e nada aconteceu. Até que ela, né, baixou lá no instituto e sabe aquelas coisas quando dá uma liga entre, né, dá uma liga que é essa coisa muito gostosa que a gente pode ver entre duas pessoas acontecendo aqui e acolá. Então, a Gi já tem uma história complicada do ponto de vista da alimentação, porque ela é intolerante à lactose e ela é intolerante a glúten, tá? Ela já tinha esse conhecimento. E aí, o que acontece? Quando a gente fica pensando na privação que a gente passa de não poder comer determinadas coisas gostosas, a gente escapa um pouquinho para onde dá. E aonde que dava para ela? No açúcar. Então a Gi, com um jeitinho formiguinha, fez o quê? Dentro da vontade de comer os doces, que era o que podia, ela fez uma surdez súbita, então surdez e o zumbido no lado direito, por questões de metabolismo. E aí entra essa questão que, apesar dos medicamentos terem sido corretos, né, porque surdez súbita é uma urgência, a questão é que quando a causa está na alimentação, a medicação não é a melhor opção, ou pelo menos não é sozinha a melhor opção. A gente precisa tirar o agressor, que no caso é o açúcar, da vida da pessoa por um período, para que o ouvido possa se recuperar. Não basta dar remédio e manter o agressor, porque a conta não fecha. Ou fica um jogo que empata no 0-0, porque você faz gol com o remédio, você toma gol pelo açúcar, né? Ou você perde de goleada, tá? Então, a questão é que a Gi também já fez 2 lives com a gente, já ajuda a gente no Novembro Laranja, é uma pessoa que vestiu a camisa, que tem um coração de ouro, tem uma gratidão enorme pelo que aconteceu com ela, né? E faz parte hoje do time que ajuda a divulgar que zumbido pode sim ter cura. Se ela é um exemplo, só não vai acreditar quem achar que ela tá mentindo.
Se eu sou um exemplo de cura, só não vai acreditar quem achar que eu tô mentindo, né? O resto que acreditar na gente vai entender que sim, tem gente com zumbido que se cura. E sim, continua tendo gente com zumbido que sofre. E tá tudo bem, porque cada um tem um estágio, cada um tem uma causa e cada um tem um tratamento. Mas vamos às histórias de novo, tá? Então, a Gi, que passou em uma única consulta em 2017, eu nunca mais vi. E entrou a pandemia e ela respondeu um story que eu fiz. Ela me contou que ela tava curada, né? E daí eu falei, putz, que legal, então me conta um pouquinho, porque às vezes as pessoas me falam que estão curadas, mas é porque elas têm um zumbido bem baixinho, que não incomoda. E como a gente tá mergulhada até o último fio de cabelo numa pesquisa de cura de zumbido, pra mim cura, sumiu o zumbido, não voltou mais. E sumiu por pelo menos 6 meses. Só que quando a gente estava em 2020, né, então na pandemia que ela respondeu esse story, ela já tinha 3 anos de cura. E ela passou por um processo de revolta, que ela já deixou bem claro nas lives que a gente fez. É até engraçadinho ouvir ela falar, é bonitinho. Mas a gente imagina a dor de ter recebido uma notícia, né, um diagnóstico de surdez súbita metabólica, para quem já é complicada metabologicamente falando, né? Preferiu o açúcar, elegeu o açúcar e daí pronto, o açúcar deu uma ferrada no ouvido dela. Tá? Então a gente entende tudo isso, mas ela é o perfil da pessoa que, apesar de ter ficado pé da vida com o diagnóstico, fez do limão uma limonada. Na verdade, ela fez da maçã uma macieira inteira. Ela fez um negócio que serviu para ela poder consumir doce sem açúcar, às custas de ser adoçado com açúcar próprio da maçã. Depois que fez para ela, o universo conspirou e o negócio cresceu absurdamente. E o padre Fábio de Mello deixou claro que também consome o produto dela, que chama Apó. Apó. Sigam a Gi Grillo, porque ela manja muito, fora que é nutricionista, tem essa formação de nutricionista. Então é uma pessoa muito completa para ajudar a gente a divulgar essa questão de que o zumbido sim pode ter cura, e principalmente se tiver a ver com questões de metabolismo, que são hábitos que todo mundo pode mudar temporariamente. Só não muda quem não quer ou quem não teve a chance de entender. E aí, gente, o que a gente vai caprichar agora? Que eu já contei essas 2 histórias. Eu vou caprichar em fazer vocês entenderem essa questão aqui, esse nó: açúcar, zumbido e cura. Tá? Que foi o jeito que a gente chamou aqui a live. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver antes. Deixa eu botar todo mundo aqui de orelha em pé. Gente, olha, vocês estão me ouvindo. Olha, não tem nenhum comentário aqui, ó. Vocês estão mesmo me ouvindo. Ó, Gigrilo aí, lindona, tudo bem? Que bom. Peraí. Vamos que vamos. Agora eu quero todo mundo aqui, ó. Por quê? O padre Fábio de Mello fez o post demonstrando gratidão, né? Gratidão. Pera aí que no fim da live a gente vai falar disso. A Gi Grillo me escreveu lá em 2020 demonstrando gratidão, né? Por eu ter puxado a orelha dela, literalmente, porque disso veio uma reviravolta. E eu aqui tô mega grata aos dois por terem, né, fundido aí essa oportunidade única da gente falar. Então vamos, que eu quero todo mundo aqui comigo. Bom, primeiro ponto: açúcar vicia e ponto final. Ninguém tá nem discutindo isso. Isso é pra lá de comprovado. Hoje, de curiosa, o que eu fui fazer? Fui lá no PubMed, né, nas referências científicas internacionais, e botei lá Sugar Addiction.
E daí abriu o quê? 1.178 pesquisas falando do vício de açúcar. E eu vou resumir. A que mais me chamou a atenção, que eu ouvi de um psiquiatra falando para adolescentes. Olha só, uma pesquisa com ratos que eram deixados com sede, tá? Num esquema de privação de líquido por 2, 3 dias, e daí a pesquisa começava. Então, ratos com sede, a hora que você bota um negócio para beber, qual é o comportamento esperado? Vamos beber. E o que os pesquisadores fizeram? Colocaram 2 opções para beber. Uma misturinha de água com açúcar e uma misturinha de água com maconha. Então, um suquinho de maconha e um suquinho de açúcar, tá? Liberaram os ratos para beber. Preferência, água com açúcar. Vai lá, experimenta os 2, preferência, água com açúcar. Aí o que eles fizeram? Dificultaram o acesso à água com açúcar e deixaram o acesso do suco de maconha livre. Então tinha que dar uma pisadinha com a patinha, né, do rato no recipiente para poder liberar o líquido para beber. Lembra? Ratos com sede. Preferência, água com açúcar. Fizeram mais uma dificultada com 2 patinhas, 2 patadas para poder liberar, preferência água com açúcar. O que eles fizeram depois? Próxima etapa, tira a água com açúcar. Deixa só o suquinho de maconha disponível. Então, como única opção para beber, os ratos beberam, ficaram com mudança de comportamento, né? De lerdeza ou de agitação, de sonolência, de agressividade, de comportamentos diferentes. E depois dos pesquisadores entenderem que eles estavam, então, sob o efeito da maconha, eles depois colocaram a água com açúcar de novo. Preferência, água com açúcar, né? Então, a conclusão desta pesquisa em particular é que água com açúcar, o açúcar, né, que era a forma de dar o açúcar era na água, né, o açúcar vicia, tá? Então foi uma forma didática desse psiquiatra que é um consultor da Organização Mundial da Saúde mostrar para adolescentes o perigo do açúcar além das drogas que a gente conhece, tá? Então isto ponto é premissa pra gente, açúcar vicia. Bom, aí vem a questão dos doces. Então, o açúcar, dificilmente um doce é só, sei lá, goiabada, né? Goiaba com açúcar. Vários dos doces juntam leite e farinha e glúten. Então, muitos dos doces são a mistura dos 3 componentes. Então, primeira coisa, o açúcar, junto com o glúten, com a lactose, consegue inflamar a parede do intestino. Então, como vários doces têm os 3 componentes, o que acontece? Intestino hoje, o sagrado do intestino hoje no corpo, na medicina, é como o guardião da fronteira. Então, fronteira não é um lugar que tem lá um guarda que decide, você passa, você é barrado, você passa, você é barrado. Pensa no intestino como guardião da sua fronteira. O que tem que passar para as fezes, porque precisa ser eliminado, e o que precisa ficar no corpo, tá? Então, veja, quando o intestino tá inflamado por causa das coisas que a gente come, ele tem um tilt e não sabe mais como lidar com o que passa, com esse mecanismo, com esse trabalho de o que passa e o que fica. Então, no frigir dos ovos, coisas que precisam ser eliminadas, que são toxinas, acabam ficando mais tempo dentro do intestino e acabam passando para os vasos sanguíneos e acabam circulando no nosso corpo todo. Então a gente tem a explicação das toxinas que não são eliminadas corretamente quando a parede do intestino é inflamada. A outra coisa, açúcar inflama quem? A parede das artérias, que é onde o que leva sangue para todo o corpo. E todos os órgãos sanguíneos, os órgãos do corpo têm vasos sanguíneos. Então, se a parede engrossa por dentro, qual que é a consequência disso, gente? A consequência é que passa menos sangue, passa menos quantidade, porque se a parede engrossa, passa menos quantidade, tá? Então, essa é outra questão. O açúcar também faz as células do nosso corpo todo resistirem a ação da insulina. Quem que é a insulina na fila do pão? É o hormônio que
pega a glicose do sangue, onde ela não pode ficar alta, e enfia lá dentro das células. Só que as células têm que dar permissão. Venha, entra, traz que eu pego. E quando a célula resiste à insulina, a glicose fica lá no sangue. E ela não entra na célula para poder fazer o trabalho energético dentro da célula. Então, são células com menos força de trabalho. Então, inflama a parede do intestino, inflama a parede dos vasos sanguíneos e muda a resistência à insulina. Bom, que isso? Falei do açúcar. Que isso tem a ver com o ouvido? O santo do nosso ouvido, gente. O santo do nosso ouvido, esse órgão maravilhoso, essa fortaleza que trabalha 24 horas por dia, até quando a gente dorme. E eu sou apaixonada por ouvido, né? Apaixonada por ouvido. Só que ele tem um probleminha, gente. Lá dentro tem 15 mil a 18 mil células para trabalhar essas 24 horas, para dar conta do recado e manter o nosso sistema funcionando, inclusive quando a gente está dormindo. Então, é muita célula para uma estrutura desse tamanhico, porque eu não estou falando do ouvido aqui, eu estou falando lá do ouvido interno, né? Então, muitas células que trabalham sem parar e não tem estoque de energia. Gente, se não tem estoque, o que acontece? Ou recebe, ou fica sem. Esse é o ouvido. Ou recebe, ou fica sem, porque não tem estoque de energia, tá? E aí, dentro dessa lindeza de trabalho, sempre tem um ponto fraco, né? Todo super-herói tem um ponto fraco. E ele tem uma única arterinha que carrega sangue para ele, tá? E essa única é do fiozinho, do tamanho de um fiozinho de cabelo, tá? E aí, aonde que rola o problema? Uma única artéria tem que dar energia de trabalho, tem que receber porque não tem estoque. Imagina aquela única engrossada por causa do processo inflamatório que o açúcar sabe fazer nas artérias. Imagina, então, recebendo menos quantidade de sangue. Imagina que aquela menor quantidade aí vem com toxina, porque lembra que se a parede do intestino está inflamada, tá rolando toxina no nosso corpo, tá? Então recebe menos, recebe comprometido. Gente, isso daí é que nem um carro que recebe combustível adulterado. Vai render a mesma coisa? Vai não. Não vai não. Então este é o lindo do nosso ouvido, poderosíssimo, com ponto fraco, que é essa irrigação. E glúten, lactose e o bendito do açúcar acabam agindo os três juntos como um complô ali naquele vasinho. Fora isso, nas 15, 18 mil células que podem também apresentar uma resistência ao trabalho da insulina. Ou seja, gente, essa conta não fecha para o ouvido. Eu sou defensora dos ouvidos de vocês, dos de todo mundo. A conta não fecha. Então, fiquem com essa ideia. Tudo que trabalha muito, um dia cansa. O ouvido trabalha 24 horas por dia. Se ele não recebe estoque de energia, o sangue de qualidade e de quantidade, é uma luta, é remar contra a maré. Cansa, diminui a função, dá perda de audição. E por causa da perda de audição, dá zumbido. Este é o rolo, de uma maneira mega simplificada, do ouvido com açúcar, tá? E eu também gosto de um ditado que é: onde tem fumaça, tem fogo. Não tem como não ter fogo se tem fumaça. Então, quando a gente não vê o sangue, o fogo, desculpa, quando a gente não vê o fogo, só tá vendo sinal de fumaça,
Não dá pra gente ficar esperando chegar perto para daí falar, tem fogo. É quando você avistou lá atrás que tinha fumaça, e fumaça nesse caso é o zumbido, a gente precisa entender que o ouvido, como vulnerável, grita. Grita. Ele só não grita em português, ele não fala em português, ele não grita de um jeito que você vai entender a mensagem, tá? Então, a questão é que se tem zumbido, provavelmente tem um problema do ouvido. E a questão é, tá rolando o agressor. Quem que é o agressor? Qual é a mensagem que esse zumbido tá passando? E para muita gente, ele tá passando uma mensagem de que o que a gente tá comendo não tá adequado para o sistema digestivo que a gente tem. Tem gente que pode comer pedra e que tá tudo bem. Tem gente que não pode. Então a questão é a gente diferenciar, e o tema da live é esse, né? Zumbido e açúcar. Quem tá tendo zumbido, tontura, perda de audição, ouvido tampado, por causa daquilo que come, sem saber que aquilo que come dá todas essas repercussões que a gente tá falando, né? Porque quem é que liga aqui, ó? Comi, tô com problema aqui, sintoma, tô com gases, intestino preso ou intestino solto com isso daqui. Quem é que conecta? É só quem vai atrás da informação, senão pro senso comum não faz sentido. É o que eu ouço todo dia. Não faz, eu não sabia. É a frase que eu mais ouço. Eu não sabia. E daí a gente tá aqui o quê? Pra vocês saberem. Porque depois de saber, dá pra tomar uma atitude. Eu quero ou eu não quero fazer diferente, né? Tem gente que muda a alimentação. O padre Fábio de Mello, que tem a síndrome de Meniere, mudou, só que ele tem um componente autoimune, pelo que eu soube, né? Ele tem um componente autoimune que a Gigrilô não tem, tá? Que ela teve só a surdez súbita. O padre Fábio de Mello escolheu mudar a alimentação. E por isso ele deu inúmeros depoimentos aí na internet. Todos eles chegaram em mim por amigos e pacientes, né? Que eu agradeço muito, né? E esse da sexta-feira que eu tô comentando com vocês foi mais um em gratidão a Gigrilô, porque ela mudou a vida dela primeiro. Ela produziu a pó, né? Que é a possibilidade de você adoçar os seus produtos com o açúcar próprio da maçã. Lindo, maravilhoso. E ela mesma nunca previu que poderia chegar aonde chegou. Ou seja, coisas que só a conspiração cósmica faz a gente entender. Então, essa é a ideia que eu tinha para passar para vocês hoje, dentro dessa história que mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha gratidão também, né? Para que a gente possa mostrar para vocês um caminho. Óbvio que como o zumbido é algo para lá de heterogêneo, não é o único caminho, porque nem todo mundo come mal. Ou nem todo mundo tem um sistema digestivo vulnerável, ou um ouvido vulnerável à alimentação. Existem outras causas. Só que a ideia é mostrar que este caminho não é conhecido por muitas pessoas que sofrem, procuram trocentos médicos, sempre falam que foram reviradas do avesso, fizeram tudo, não mostrou nada. Gente, qual que é esse tudo? Qual que é esse tudo que vocês fizeram para achar que não mostrou nada? Porque às vezes na conversa você já tem ideia. Só que para ter ideia na conversa, você tem que, além de perguntar dos sintomas de ouvido, zumbido, a quadrilha toda, né? Zumbido, ouvido tampado, perda de audição, tontura, hipersensibilidade auditiva, você tem que perguntar o que é que a pessoa come.
Ela abusa de café, abusa de doce, abusa dos carboidratos. Como é que é o intestino dela, com lactose, com glúten? É todo um mundo de investigação que quando você faz uma consulta de 10, 15 minutos, não dá para fazer esse mundo de conversa. Não dá. Então, quando vocês saem com essa ideia, já fiz tudo, ninguém achou nada, já tratei 1000 maneiras, nunca consegui. Às vezes ninguém viu o simples, o básico. E é sobre isso que a gente está falando hoje, deixando claríssimo, assim espero, para vocês, né? Vamos lá fazer umas interações aqui que eu já falei demais. Doutora, e as pessoas que fazem jejum prolongado? Lucila Alves, adorei a pergunta, porque essa foi uma mudancinha de mindset para mim, tá? Então vamos lá. Se a cóclea não tem reserva de energia, né, para as 15 mil a 12 mil células funcionarem até de noite, na minha ideia, o jejum sempre foi algo com potencial de complicar alguns ouvidos. E ó, não vou dizer que meu pensamento estava errado não, tá? Porque a gente via isso com jejum, quando a gente botava alimentação fracionada, algumas pessoas melhoravam. Só que de lá para cá veio toda uma bagagem de pesquisa científica sobre o jejum intermitente feito corretamente. Então, não é exatamente assim, eu atraso meu almoço porque não dá tempo de almoçar pela correria, eu atraso meu almoço, fico sem e depois eu como besteira. Não é isso. Então, a ideia do jejum intermitente, qual que é a janela de tempo que eu vou ficar sem ingesta, hidratando, ó, eu vou lá hidratar, mas quando eu for comer, eu vou comer direito. Eu vou comer direito. Então eu vou fazer uma privação para depois eu dar comida de verdade. Não vou ficar dando tranqueira só porque eu parei de comer. Não é a conta assim, eu paro de comer, depois eu posso compensar como se fosse uma mera conta de caloria, né? Que as pessoas muitas vezes usam, eu não quero engordar. Então é uma mera conta de caloria. A gente sempre tem que pensar no que tá entrando dentro da gente. E entrando a convite para esse centro do nosso corpo, esse templo sagrado que é o nosso sistema digestivo, que cada um tem um, tá? Então, essa janela de jejum, né, que em geral, no mínimo 12 horas para a maioria das pessoas que fazem, 12, 14, 16, 24, algumas pessoas, a ideia é que neste período, por mais que o ouvido possa ficar sem estoque de energia, sim. E se ficar e der sintoma, talvez você não seja o melhor candidato para fazer jejum prolongado, tá? A questão é que neste período existe uma faxina, uma faxinona no seu corpo para tirar tranqueiras que de fato podem melhorar a sua saúde, tá? Então a gente sacrifica um período de ingesta para fazer faxina e devolver a casa numa condição melhor. Se por acaso... Então, hoje eu não sou contra o jejum intermitente, para eu fechar o assunto, tá? Não sou contra. Agora, atenção, porque se o seu ouvido for vulnerável ao seu jejum intermitente, então, atenção, atenção. Talvez você não seja a melhor pessoa para fazê-lo, né? Se estiver fazendo direitinho, tá bom? Vou testar retirar o glúten, lactose e açúcar da alimentação por 20 dias. Algo mais? A princípio, eu sugiro, assim como eu sugeri para Gi, eu sugiro 30 dias, tá? A Gi fazendo teve essa resposta de abolição em 20 dias. Não é todo mundo. Então, se você for fazer 20 dias, a ideia é você perceber se perto do 20º dia você está melhor do que o que você estava antes. Não necessariamente você estará curado, mas para saber se tem vínculo entre o seu caso de ouvido e o seu alimento, para saber se tem vínculo, se não é coincidência, a ideia é você observar um período de 30 dias, porque dá tempo do ouvido se recuperar do agressor quando você tira.
Tem muita gente que fala assim, ai, eu fico sem comer doce de segunda a sexta e no fim de semana eu como. Para este teste aí de ver se o zumbido tem a ver com isso ou não, os 5 dias da semana intercalados com os 2 do fim de semana consumindo não servem. Então, prestem atenção. Uma coisa é o que eu vou fazer. Se eu não sei, se nenhum médico me falou, eu tô vendo agora na live, eu vou fazer um teste melhorando a minha alimentação. Prepare-se para 30 dias, tá? Se depois que você tem essa resposta, né, você fala, ó, já entendi, o meu tem a ver, mas eu fico melhor, mas eu não curo, e cada vez que eu enfio o pé na jaca, o meu zumbido piora de novo, então tudo bem de você adotar uma alimentação mais flexível, tá? Porque daí uma coisa é pensar no teste de diagnóstico, outra coisa é pensar no seu resto da vida, como é que você vai agir, tá? Então quanto mais comida de verdade vocês comerem, quanto mais vocês aprenderem a ler rótulo dos produtos de supermercado, mais tranquilos, mais seguros vocês vão ficar em relação ao que você pode comer. E ao que você pode comer não só pelo zumbido no ouvido, mas por toda essa estrutura da cabeça até o último dedo do pé que você vai precisar sustentar bem até o último dia da sua vida. Então, para mim, é muito além do sintoma. É muito além. E por isso aqui a gente faz apologia de comida de verdade. Porque não é só o zumbido, tá? O zumbido, às vezes, é a porta de chegada da pessoa para uma mudança que ela vai fazer, porque o zumbido tá enchendo a paciência. Então, o zumbido é a motivação. Mas quando ela faz a mudança por causa do zumbido, ela vê outros benefícios. Na audição, no ouvido tampado, na tontura, muita gente melhora de tontura, tá? Na dor de cabeça, enxaqueca ou não, na qualidade do sono, na luta contra a menopausa de muitas mulheres, na questão, em outras questões hormonais de uso de pílula, da TPM, né, de síndrome do ovário policístico, muita gente, na fibromialgia, na ansiedade, na depressão, é muita gente que melhora de inúmeros sintomas físicos e emocionais. Então, eu que já vi de tudo nessa vida, eu acho, viu? Eu acho que eu já vi de tudo. Ai, não tem como eu não defender essa bandeira, porque muita gente melhora. E eu sei que esse é o caminho, né? Eu sei que esse é o caminho. Muito bom, Edwin. Vamos lá. E o uso esporádico de adoçantes, stevia, eritritol, por exemplo. Uso às vezes que faço bolos e geleia. Então, existe uma linha que você pode usar adoçante, só que adoçante não adianta você morrer de amor. Tá? Não, se for para aliviar a sua consciência, eu não consumo açúcar e eu vou para adoçante, não pensa que ele é isento. De fato, infelizmente, entrou goela abaixo, tem risco. Comida, bebida e remédio. Entrou goela abaixo, tem risco, tá? Não é que vai dar problema para todo mundo, mas se você tem o seu organismo sensível, o adoçante também pode te dar problema. E um dos casos de cura que a gente tem, a pessoa achou que curou quando ela tirou o adoçante da vida. Olha que riqueza de informação, tá? Então, procure adoçantes mais naturais. Procure, tá bom? Quem mais? Tenho baixa glicemia. Isso aqui é uma coisa bem interessante, tá? As pessoas que têm hipoglicemia, quase todas vão para doce. Quase todas. Eu tenho açúcar baixo, eu preciso comer doce, tá? Então vamos diferenciar o que é hipoglicemia verdadeira. Vamos dar um exemplo. Eu fui correr a maratona, tá? E eu cruzei a linha de chegada e eu quase morri, porque as minhas reservas já tinham ido pro brejo depois de correr a maratona, tá? Então a minha glicemia tava baixa. E a melhor coisa para quando um corredor cruza a linha de chegada e está exausto é o quê?
dá um doce para ele. Dá um chocolate, dá um líquido, dá um doce para ele. Dá para ele recuperar rápido uma hipoglicemia porque ele gastou estoque. Presta atenção na outra hipoglicemia, que ela é mais comum ainda, a que vem agora, tá? A pessoa almoça macarrão, toma Coca-Cola, come sobremesa doce, tipo sorvete, e vai cochilar na rede de pé pra cima. Gastou o que de energia aí? Fala sério, gastou o quê? Só que essa pessoa que não foi correr, não foi se exercitar, como no primeiro caso, ela vai fazer um baita pico de insulina por toda a porcariada de alto índice glicêmico que ela comeu numa mesma refeição, tá? Um baita pico de insulina, agressão direta no ouvido, tá? Na estria, bomba de sódio e potássio da estria vascular para os profissionais de saúde, tá? Mudança da bioquímica do ouvido, pico de insulina. Fora que quando tá no pico de insulina, muitas vezes a glicose cai rapidamente. Essa é a hipoglicemia reativa ou reacional. Ela só aconteceu por causa do que a gente comeu, tá? Ela não aconteceu porque eu me acabei de gastar as reservas que eu tinha. Eu tô de pé pra cima na rede, deitada, e mesmo assim eu posso estar passando mal, tá? Enfim, este não é caso para comer doce não, gente. Porque cada vez que comer doce, porque a insulina fez um pico e daí o açúcar baixou, vai lá comer doce e faz o quê? Outro pico de insulina. E daí a história só se perpetua. Só se perpetua. E daí, vício no açúcar, que nem os ratinhos da pesquisa. Só açúcar ou também frutas? Então, o vício, né, muito mais importante com açúcar refinado. É diferente de você pensar em que dieta você vai fazer, tá? Então, dependendo do problema de saúde que você tem, e principalmente se você pensa em longevidade saudável, que hoje é o meu foco, né? A ideia é procurar alimentos de baixo índice glicêmico. Mas se você quer comer fruta, se não exagerar, por mim tá tudo bem. Só que a fruta tem que entrar dentro do resto do contexto das coisas que você come e do resto do contexto dos sintomas que você tem. Então, nutricionista é sempre o melhor profissional para orientar a gente depois daquele inventário alimentar, onde eles rastreiam tudo que você come, quantas vezes por semana você come, de fazer ajustes, de fazer trocas inteligentes para que você possa consumir frutas e, de repente, dar preferência para aquelas que não têm um alto índice glicêmico. Vamos lá ver. Maravilhoso, que bom, incrível, que bom. Deixa eu ver aqui. Tenho piorado bastante a ponto de acordar por causa do zumbido. Não sabia que tinha ligação com má alimentação. Obrigada pela informação. Beleza, Paula. Acordar por causa do zumbido. Já tem uma coisa que me deixa assim com uma aflição quando as pessoas culpam o zumbido pelo despertar. Por quê? É possível? Bom, tudo na medicina é possível. O que mais me faz sentido é o seguinte: o sono tem ciclos, né? E tem vezes que a gente tá numa fase mais superficial do sono. E nessa fase é muito mais fácil você acordar, tá? Do que quando você tá com zumbido numa fase profunda, tá? Então, quando você tá superficializando, os estímulos ficam mais próximos da consciência. Então, se alguém tá falando, você acorda. Se alguém tá com luz acesa no quarto, você acorda. Se você ouve passos, você acorda, etc. E no sono profundo, ó, tá tudo beleza, tá? Então, a minha questão é o zumbido que te pega lá das profundezas e te faz acordar? Ou você está com o sono mais leve e daí você percebe o zumbido que tem nessa hora? Como você perceberia a lâmpada acesa, por exemplo, tá? Agora,
especial atenção, se for da alimentação, com o que você come de noite, tá? Não que de noite seja o único problema, mas especial atenção para você ver se não tá fazendo pico de insulina enquanto você dorme, por causa do que você acabou comendo no jantar, tá bom? Quem mais? Farei essa mudança. Eu adoro gente que ouve e já sai na decisão, já sai da prontidão. Amo esse estado de espírito. Só tá esperando a informação ligar o lé com cré, os neurônios entenderem e a pessoa faz assim, ó, vou fazer. Amo. Parabéns, Shirley. Depois você vem contar o resultado. Muitas informações, gratidão, explicações super didáticas, excelente. Obrigada. Vamos lá. Mesmo com perda auditiva diagnosticada, é possível o zumbido ter outra origem? Se o zumbido combina com a perda de audição, quer dizer, o zumbido é à direita, a perda auditiva é à direita, que foi o caso da Gigrilô. Zumbido é bilateral, a perda é bilateral. Então, se as coisas combinam, zumbido pode ser por causa de perda. E a pergunta, Gustavo, passa a ser o quê? Quem causou a perda? Quem causou a perda? E a gente vai no saca-rolha puxando informação até você descobrir, tá? Então, erros alimentares são uma das causas de perdas auditivas, né? Tá aí o caso da Gigrilô que a gente contou. Surdez súbita. Tava tudo bem um dia e ó, tum. Outro dia não tá mais tudo bem. Surdez súbita é o equivalente ao infarto. Tava tudo bem. Depois, outro dia não tá mais tudo bem. E o equivalente ao AVC isquêmico, tá? Tava tudo bem? Um dia não tá tudo bem, tá? Então, não é pra gente menosprezar sintoma súbito, porque súbito é só o sintoma. O processo de problemático que já tá comprometendo o ouvido já tá lá instalado faz tempo. Vocês lembram das lives que eu trago meu pai e ele fala, a natureza não dá saltos. O sintoma apareceu hoje. AVC, infarto, surdez súbita. O processo já vem rolando e o corpo já vem heroicamente resistindo há tempos. Tá? Então, tudo que é súbito, atenção, é grito do corpo. Quem mais? Muito importante voltarmos nesse assunto da alimentação. Temos muitos coleguinhas novos no grupo. Beth Gouveia, querida. E a gente volta eternamente, né? Porque parece que esse assunto nunca esgota. Quem mais? O meu começou com uma notícia ruim. Olha, eu nem sei o que é mais comum. A questão do emocional ou a questão da alimentação. Os dois são diagnósticos mega frequentes. Tá? Quem mais aqui? Verdade que quando se tira a vesícula tem que tomar a vitamina K, B e D para o resto da vida. Com essa falta de vitaminas pode afetar o zumbido? Fernando, vários dos processos digestivos, e eu não diria que é só pós-operatório, tá? Mas, de fato, com alguns pós-operatórios de vesícula, de cirurgia bariátrica, de retiradas de parte do intestino, onde a gente perde qualquer um dos componentes do sistema digestivo que ajuda no processo perfeitinho de absorção dos nossos alimentos, tá? Comprometeu a absorção, o ideal é a gente suplementar o que pode ter ficado comprometido. Então, você pode suplementar, às vezes, por causa do padrão, né? Então, tem um pós-cirurgia bariátrica, muitos médicos dão um padrão de suplementação. Então, o estômago não funciona bem com XYZ, então vamos suplementar isso. Eu gosto muito de raciocinar nessa questão do sistema digestivo e associar com exame de sangue, né? Pra gente poder ver dentro da referência do laboratório aonde que a pessoa tá. Lembrando que outro detalhe importante, principalmente para profissionais de saúde, parâmetro do laboratório é uma
base. Não basta tá dentro para tá normal, tá? Quando a gente tá medindo um negócio no sangue que é bom pro corpo, então vitaminas e minerais, que é a pergunta do Fernando, ele tem que estar dentro do intervalo e mais para perto do máximo do que para perto do mínimo. E quando a gente está medindo uma coisa no corpo que é ruim, por exemplo, metais pesados, a gente quer ele na faixa mais perto do mínimo. Então, é muita pecinha de quebra-cabeça. É todo um raciocínio que a gente precisa ver para saber o que vai suplementar para cada pessoa, tá? Café faz mal para o zumbido? Rose, em geral, para muita gente não. Mas a cafeína, olha só que interessante. A cafeína tem um efeito dose dependente. Então, em doses baixas, a cafeína é benéfica para o corpo. E há vários anos atrás, eu liguei a televisão, vários anos mesmo, num Globo Repórter, tava um colega meu da unidade, o chefe da unidade de coronariana do INCOR, tá? Dr. Lúcio Midade, né? Falando que para as coronárias, para a preservação das coronárias e diminuição do infarto, ele preconiza 3 cafés por dia. Então, cafeína em dose baixa, tá? Eu já tive a minha época de achar que muita gente poderia ter problema com café no ouvido. Até que o tempo vai passando, a gente vai vendo mais pesquisas, vai observando mais o tempo. E hoje, aonde que eu me situo dentro dessa questão da cafeína? Dose baixa, beleza. Para mim, até 3, 4 cafezinhos por dia pelo ouvido, tá tudo bem. E eu começo a pensar em problema a partir de 4 xícaras por dia. Lógico que cada um tem uma sensibilidade diferente, tá? A coisa de um mês, no máximo 40 dias, eu atendi um casal, né? O paciente era ele, né? E quando eu perguntei se ele tomava muito café, se ele tomava mais do que 4... A minha pergunta é assim, hoje em dia você costuma tomar mais do que 4 xícaras de café por dia? Ele fez assim, ixi! A esposa dele falou assim, doutora, são 4 garrafas térmicas por dia de 750 ml. Então, ele não bebe água, ele só bebe café, né? Então, é um exagero. Eu nunca vi na vida, só tinha visto gente com uma garrafa térmica, que né, já é bastante. Esse foi o único caso que eu vi de um exagero dessa monta, né? Então, 3 litros de café por dia. É lógico que pessoas assim podem estar com muitos efeitos colaterais, tá? Então, existe a questão quantidade, como que é a cafeína, o potencial da cafeína. E existe a questão, como é meu corpo? Como é meu corpo, tá? Então, neste momento da minha vida, eu nunca fui de tomar café. Nunca fui. Eu tô tomando café desde que eu ganhei uma cafeteira, que foi em 2016, né? Então, em dezembro. Então, quase 6 anos, né? E eu tomo 1 ou 2 cafés por dia, tá? Ponto final. Tem dias que eu tomo meu 1 ou 2 aqui em casa, então café da manhã e almoço. E eu vou trabalhar e acontece aquelas coisas que eu não previ, e o consultório vai até tarde, eu não levei comida, emendei paciente, e eu só tenho água e café para tomar lá. E daí eu tomo a água, lógico, né? E daí eu vou pro meu 3º ou pro meu 4º café. É batata. Essa foi uma noite que foi pro brejo. Foi pro brejo, tá? E eu consigo diferenciar super bem a noite que foi pro brejo, porque eu tomei cafeína a mais, ou tarde, daquela noite que às vezes foi pro brejo também, porque eu tô preocupada. Porque a noite da cafeína, que eu tomei excesso de cafeína, eu não prego os olhos e eu não penso em nada. Não me vem preocupação na cabeça. Eu só não penso em nada, né? Parece que são 10 da manhã, né? E são 3 da matina, né? Enfim, eu não sei se para vocês é assim também. Então, o meu corpo é vulnerável a 4, que tá dentro de uma dose que é super considerada por muita gente tranquila.
E tem gente que toma 1 litro e às vezes não tem nada. Então veja, sempre pensem no encaixe, chave e fechadura. O corpo de vocês é a fechadura. E cada coisa que entrar, cafeína, álcool, cigarro, doce, glúten, lactose, cada um é uma chave, tá? Chaves que fazem a coisa se encaixar direitinho, beleza. Chave que vem e força a nossa fechadura, né? Desce quadrado, vai dar problema, gente. É simples assim. É uma questão de tempo. Então, quando a gente observa o nosso corpo, o nosso comportamento e o nosso corpo, você acaba tendo muito mais pistas para entender o que você pode estar fazendo sem querer ou querendo que não te faz bem, né? E daí, qual que é a vantagem nessa vida da gente atuar contra o nosso corpo? Qual que é a vantagem na vida? Que se ele vem como nossa casa até o último dia da nossa vida, se ele nos avisa por meio de sintomas que ele pode estar sendo agredido, machucado e que ele pode ser comprometido, qual é a vantagem da gente querer que o corpo calhe a boca? Amordaça o corpo para não sentir nada. Usa uns remedinhos, abafa os sintomas e segue com os mesmos agressores. Qual é o sentido disso? Nenhum. Nenhum. Então, a gente tem muito que aprender sobre o nosso corpo, sobre o jeito dele funcionar, sobre as nossas peculiaridades. Não é nem o que você vê na internet ou que você vê o outro falando, não é o que o outro falou que serve para você, é como o seu corpo lindo, inclusive os seus ouvidos lindos, reagem com as coisas que você usa, né? Eu com café sou idêntica com o que você descreveu. Perfeito, doutor. É isso aí, Virgínia. Eu, você e mais um monte de gente. Excelente live, grandes explicações. Obrigada, doutora. Que bom. Obrigada a você. Verdade, gratidão. É isso aí. E por fim, como o título da live era açúcar, zumbido, cura, né? Porque tanto a Gigrilô como o padre Fábio de Mello estão sem o zumbido, com a mudança de hábitos. E gratidão, eu quero convidar vocês para gratidão. Por quê? Eu já falei em outras lives. Gratidão é um super de um sentimento com potencial de mudar, melhorar a química cerebral. E a gente também precisa disso. A gente precisa de uma boa alimentação e a gente precisa de um cérebro funcionando bem, com uma química cerebral bacana, né? Rica em serotonina, rica em dopamina, rica em noradrenalina, equilibrado. Gratidão é aquela coisa de você agradecer do fundo do coração, com o corpo inteiro, com a alma inteira. E assim como o padre Fábio de Mello agradeceu a Gigrilô, a Gigrilô me agradeceu, eu quero agradecer os dois. Gente, que delícia que numa tacada só, numa sexta-feira, os dois tenham se manifestado aí. E hoje, né, que eu tive essa intuição de fazer a live nesse assunto, os dois me autorizaram a contar a história. Eu quero super agradecer por esse senso de missão que a gente tem de levar essa informação do zumbido. Para mim só faz sentido se eu pensar que essa missão me foi dada por Deus, né? Eu quero muito agradecer os amigos que me ajudam a direcionar e principalmente a redirecionar nos momentos que eu acho que eu tô cansando, nos momentos que eu acho que eu tô falhando. E eu quero agradecer vocês que assistem as lives, porque as lives deram um novo sentido para os meus domingos. E essa é a live 117 da pandemia, só contando as dos domingos.
E eu nem tô contando as dos outros projetos. É muita coisa. A gente tem muitos motivos agora, todos juntos, mesmo que vocês sejam calouros aqui na minha live, primeira vez, a gente tem muitos motivos para agradecer agora por todos esses fatores que eu falei, tá bom? Então, um abraço enorme, um beijo no coração, ótimo domingo e a gente se vê no nosso bate-horário semana que vem. Ótima semana para vocês. Obrigada!